embora esse nome possa confundir interpretação e integração, mas na verdade é só a gente observar um pequeno detalhe. Quando se fala em interpretação da legislação tributária, está se falando em um exercício em que o intérprete, o aplicador do direito, nesse caso do direito tributário, vai fazer para interpretar, né, toda a legislação tributária, seja a Constituição, seja o Código Tributário Nacional, sejam as leis em sentido estrito, que tratam, por exemplo, de cada um dos impostos, leis que tratem de taxas, leis complementares, demais normas, resoluções, assuntos que a gente ainda vai entrar quando a gente for ver a parte de legislação tributária. Tá? E aí, por óbvio, né, com esse emaranhado de leis, é evidente que em algum momento, tá, a gente vai se deparar com uma determinada dúvida. Pô, e agora, o que eu faço? O que eu aplico? Né? Como é que eu posso entender isso? Em que sentido eu posso entender o que a lei quer dizer? Né? E aí a gente vai utilizar métodos que a hermenêutica proporciona, né, do direito, né, que vocês aprendem lá no começo da faculdade. A hermenêutica ela vai servir de ajuda para a interpretação, ao passo que a integração ela está relacionada às lacunas que a lei tem. Né? Nenhuma lei pode-se dizer que ela é perfeita, ela sempre vai admitir lacunas, vai ter lacunas, tá? Que também, da mesma forma, precisarão de alguns métodos para que se possa completar o sentido da lei. Então veja que no momento a gente interpreta a dúvida, né, emaranhado de leis, no outro momento a gente integra no sentido que a lei quer dizer. Então vamos lá. Bom, dentre os métodos ou meios de interpretação, tá, destacam-se alguns aqui em matéria tributária. Tá? O que quer dizer a interpretação literal gramatical? Interpretação literal gramatical, como o próprio nome já diz, tá? É a interpretação fiel e exata da letra da lei. Né? A interpretação exata da letra da lei. Por exemplo, quando a Constituição fala, né, que a criação de tributos depende da reserva legal, isso quer dizer que não há como interpretar em outro sentido, de que é possível criar tributos por meio de resolução, já que resolução não é uma lei, já que um decreto não seria uma lei. Então, precisa de lei em sentido estrito, quando se fala em reserva legal. Então, veja que isso é uma interpretação literal, tá? Uma interpretação literal ou gramatical. Agora, quando a Constituição fala, por exemplo, né, são isentas de pagar determinado tributo as pessoas jurídicas que tenham em suas atividades a filantropia, fundações públicas ou fundações privadas que investam em serviços sociais, desde que prestem informações relativas às suas atividades. Veja que aí está se dizendo, tá, expressamente que, desde que ela tenha essa situação de cuidar de atividades sociais, prestar um determinado serviço público com objetivos de ajudar o próximo, as pessoas, serão isentas da tributação, ou seja, não pagarão tributos. Tá? Então isso é uma interpretação literal, gramatical, não admite em outro sentido que se interprete de forma diversa. Tá? E o que seria interpretação lógica? Tá? Interpretação lógica, tá? Ela vai pegar o sentido da lei considerando todo o ordenamento jurídico. Né? Olha só um detalhe interessante. Isso vocês vão aprender lá em Direito Administrativo. Quando o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso não, da pessoa com deficiência, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela fala, por exemplo, da necessidade de criação de 20%, né, de vagas nas empresas privadas relacionadas às pessoas com deficiência, e que essas empresas que empregarem pessoas com deficiência gozarão de alguns benefícios, né, na legislação em relação aos seus encargos sociais. E aí, essa norma ela está de acordo com o que dispõe a Constituição Federal lá no artigo 5º
relativo a tratado internacional que o Brasil ratificou e assinou sobre os direitos da pessoa humana, Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa Humana, o Pacto de San José da Costa Rica, que traz disposições em sentido relacionado também à pessoa com deficiência. Então veja que na interpretação dessa norma, que trata, por exemplo, da reserva de vagas para pessoa com deficiência, é necessário interpretar o ordenamento jurídico como um todo. Né? Por quê? Se você interpretasse apenas o que diz a norma, né? A norma diz a criação de vagas nas empresas para pessoas com deficiência, você estaria excluindo a possibilidade de um percentual, como os concursos públicos determinam, pela jurisprudência da STF, entre 5% a 20% das vagas do concurso para pessoas com deficiência. E aí, por que então, né, que se entende que se tenha esse percentual de 5% a 20%? Justamente porque a legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz essa previsão. Mas veja que ele traz para a iniciativa privada. Então, quando a gente analisa o ordenamento jurídico como um todo, pegando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal, e aí a gente vê que não faria sentido também que se excluísse do serviço público pessoas com deficiência, já que se para a iniciativa privada permite-se. Né? Então, veja que isso, né, é uma interpretação lógica, uma interpretação sistemática, onde se interpreta a lei dentro do ordenamento jurídico como um todo, de modo a beneficiar. Tá? Olha só uma questão interessante. Lá no artigo 195, parágrafo 1 da Constituição Federal, vai se falar também das isenções. Lê, por favor, para a gente. Diz aí, 195, parágrafo 1. Por favor. As receitas dos estados, do Distrito Federal e do município destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Lê o caput do 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí olha só, veja aí que quando o artigo 195 fala que a Seguridade Social será financiada pela sociedade como um todo, tá? Ele está dizendo o quê? Que tanto o poder público, quando recolher, por exemplo, as contribuições dos seus servidores, as empresas, quando recolherem do salário dos seus empregados a contribuição para o INSS, quando todos aqueles que trabalharem, seja por conta própria ou que contribuírem facultativamente para a Previdência Social, vão ajudar a financiar a Seguridade Social. Tá? Veja que essa interpretação aí, ela leva a Constituição como um todo, já que um dos princípios que rege a Seguridade Social é o princípio da solidariedade. Então ela procura fazer com que todos possam contribuir para que todas as pessoas, quando chegarem à velhice, ou chegarem, por exemplo, numa situação antes mesmo da velhice, que não possam mais trabalhar, como por exemplo uma aposentadoria por invalidez, possam usufruir desse benefício. Então, a interpretação sistemática, ela considera isso, interpreta-se a lei dentro de um ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, em matéria tributária, tá? Algumas situações vão demandar que não se observe apenas o que está disposto no CTN ou apenas o que está disposto naquele dispositivo constitucional. Porque, olha só uma questão interessante. A Constituição, por exemplo, ela fala de imposto de importação, ela não fala do imposto de importação, só que ela não destrava, ela não coloca minúcias acerca do imposto de importação. E aí, nessa situação, como é que a gente vai entender sobre o imposto de importação? A gente vai saber dos detalhes desse imposto, conhecendo o regulamento aduaneiro, o regulamento de importação. Aí a gente vai entender que quando a Constituição fala, né, que incide o imposto de importação sobre todo produto que entra no território nacional, né,
E aí esse produto pode entrar seja por via aérea, via fluvial ou via terrestre, vai incidir o imposto. Isso é uma interpretação sistemática. E aí a interpretação teleológica, dentro da lógica, ela busca analisar a vontade do Estado contida na lei. Qual é a vontade do Estado quando se analisa determinado dispositivo? Olha só uma questão interessante. Existe uma norma que é de 85, do ano de 85, 87, salvo engano, que ela possibilita ao aposentado que pague imposto de renda, poder ser isento do imposto de renda. De que forma? Desde que ele seja portador de doença grave. Então, por que o Estado, qual é a vontade do Estado numa norma desse tipo? Uma norma que possibilita a dispensa do pagamento do imposto de renda para aposentados. E veja que, a depender do aposentado, se for, por exemplo, um juiz, ele vai ganhar muito bem. Mas se for um aposentado que seja um professor, tem um cargo menor, pode ser que os proventos de aposentadoria dele sejam 5 mil, 6 mil reais, alguma coisa assim. E nesse sentido, ele pagaria imposto de renda. Só que a lógica por detrás disso, de conceder essa isenção, é fazer com que, se uma pessoa que é portadora de cardiopatia grave vai viver pro resto da vida dela, até o dia que ela morrer, gastando dinheiro com medicamentos, e ainda não isentá-la do imposto de renda, seria impor a ela um encargo muito pesado na sua velhice. Exatamente. Então, por isso a interpretação teleológica, ela busca analisar os fins que aquela norma traz, e a vontade do Estado presente nela. Interpretação quanto ao sujeito. Aqui é mais tranquilinho de entender. Por quê? Quando se fala em interpretação quanto ao sujeito, isso está relacionado, para vocês nunca errarem, a quem vai fazer, qual é a pessoa que vai fazer a interpretação da lei. Se é o Poder Executivo, se é o Legislativo, se é o Judiciário, se é a doutrina. Então vamos lá. O que é a interpretação autêntica? Bom, quem é que faz as leis no Brasil? Não é o Poder Legislativo? Então, nessa situação, quem faz as leis é quem tem, a princípio, a capacidade plena para interpretar. Veja que muitas das vezes é necessário uma lei complementar, ou uma instrução normativa para esclarecer determinados pontos de uma lei que ficam obscuros ou que ficam difíceis de que as pessoas, no sentido comum, possam entender. Então, quem vai fazer essa interpretação autêntica, é o Poder Legislativo. A interpretação autêntica está relacionada ao Poder Legislativo, por ele fazer as leis e ser a pessoa capaz de dar o sentido de interpretação delas. E aí, quando se fala em interpretação doutrinária, é aquela interpretação feita pelos estudiosos do direito. Quando vocês pegam um determinado livro de direito tributário, por exemplo, Paulo de Barros Carvalho, Hugo de Brito Machado, Ricardo Alexandre, e essa pessoa está se posicionando acerca de um determinado assunto do direito tributário, veja que essa é uma interpretação doutrinária. E é possível que, em alguns casos, essa interpretação doutrinária possa auxiliar até mesmo o próprio legislativo na fundamentação de uma lei, ou até mesmo o STF. É possível que possa utilizar dessa interpretação feita pela doutrina para fundamentar uma sentença, fundamentar um anteprojeto de lei. Prova disso, por exemplo, é que a taxa de lixo, o fundamento dela veio justamente com base na doutrina. A doutrina veio distinguir que o Estado, quem deveria pagar a taxa de lixo seriam pessoas que tivessem imóveis com fins residenciais ou com fins industriais. E aí, nesse sentido, não seria possível
que se atribuísse o pagamento dessa taxa de lixo ao imóvel que não tivesse destinação comercial, mas tivesse destinação à prestação de serviços. Então não seria lícito, por exemplo, cobrar a taxa de lixo de um hospital público, já que esse hospital presta-se um serviço, né? Não tem fins industriais, fins de lucro. Tá? E aí a interpretação judicial, tá? Essa sim, essa aqui é feita pelo judiciário, tá? Por meio das sentenças, dos votos, dos acórdãos, das liminares, tá? Das tutelas antecipadas, das tutelas de urgência. Tá? Então, todas as vezes que o judiciário se posiciona sobre determinado tema em matéria tributária, tá? Isso pode vir a formar, mais tarde, se outros juízes se posicionarem no mesmo sentido, o que se chama de jurisprudência. Tá? E é a jurisprudência em matéria tributária que mais tarde vai se tornar fonte de direito. Por exemplo, quando o STF entendeu que era inconstitucional, tá, a cobrança de toda a sociedade da contribuição de iluminação pública, né, foi no sentido de que a iluminação pública é um serviço útil universo, tá? Um serviço que atende a todos. Então, dessa forma, não seria possível distinguir exatamente quem é que usufrui desse serviço ou não. Então, isso foi feito por meio de interpretação judicial. E a interpretação judicial forma a jurisprudência, tá? Em matéria tributária. Então, gente, né, na prática, vocês vão se deparar com questões relacionadas à interpretação em matéria tributária, dizendo mais ou menos assim. Vamos pegar, por exemplo, norma tributária de município que concedeu isenção à pessoa idosa com 62 anos de idade, dispensando-a do pagamento do IPTU, né? Teve como base uma interpretação doutrinária. Aí teve como base uma interpretação. Aí vai colocar as opções doutrinária, autêntica, judicial, né? Nesse sentido aí, vocês colocariam que teve como base uma interpretação literal. Por quê? Quem é que vai autorizar essa norma de isenção? É o próprio município. É o próprio município, não é o STF que vai dizer. Município de Parintins concede isenção do IPTU à pessoa idosa. Né? É o próprio município. Tá? Então, vocês vão ver questões assim. Tá? Tentando confundir vocês acerca dos métodos de interpretação. Mas não tem erro. Tá? É só você gravar literal, lei. Né? Gramatical, letra de lei. Sistemática, ordenamento jurídico. Teleológica, fins da lei. Judicial, jurisprudência. Doutrinária, doutrina. E autêntica, legislativa. Tá? E a integração da legislação tributária. Bom, como eu falei para vocês, é uma atividade de preenchimento de lacunas ou omissões da lei pelo aplicador do direito. Tá? E no direito tributário há normas sobre esse tema. Tá? Pega aí o artigo 108, parágrafo 1º do CTN, por favor. Lê para a gente. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária usará sucessivamente na ordem indicada. A analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público, a equidade, aí parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Ok. Então veja só. Quando se fala que isso tem norma expressa, é porque está lá no artigo 108. Né? Quando a lei for omissa, tá? Ou quando ela for incompleta em determinado sentido, tá? Aí o intérprete não pode deixar de aplicar a lei. Né? Ele vai ter que utilizar os métodos, né, de interpretação.
E aí, a analogia, tá? Ela está relacionada à comparação. A analogia é comparar, tá? Mas comparar de que forma? Tá? Utilizando qualquer tipo de assunto, Não. Pega-se, né, um caso parecido, similar, uma situação de similaridade, tá? E aí interpreta-se se essa norma, tá, poderia ser aplicado a este outro caso ou não, né? Olha só uma situação interessante. Quando surgiu, que aí, relacionando novamente essa questão da taxa de lixo hospitalar, quando surgiu a cobrança da taxa de lixo doméstico e industrial, tá, o estado da Paraíba, um município no estado da Paraíba, tentou instituir a taxa de lixo, tá, para a Universidade Federal da Paraíba, tá, para as universidades públicas. Tá. E aí utilizou-se, né, eles utilizaram erroneamente, nesse caso aí, de analogia. Só que aí a analogia utilizada foi a analogia in mala partem, que vocês aprendem lá em direito penal. Analogia prejudicial à parte. E aí a defesa da Universidade Federal alegou, e dentre isso, é claro, que o fundamento da cobrança da taxa de lixo, né, referia-se apenas para imóveis com fins residenciais ou industriais. E que, no caso, embora a universidade, uma universidade vai produzir lixo, de fato, né, mas ela ficaria afastada dessa hipótese de cobrança por prestar um serviço público. Né? Um serviço público, inclusive, que não é cobrado de ninguém, universidade pública. Tá? Então, esses argumentos foram aceitos, né? Entendeu-se que, no caso, essa analogia estava sendo aplicada de forma equivocada. Tá? A analogia que deve ser utilizada em direito tributário é a analogia in bona partem. Tá? Isso quer dizer o quê? A analogia em favor do contribuinte. Tá? Do contribuinte. É isso que tem que ficar claro. Analogia em favor do contribuinte. Tá? Então, por exemplo, nessa situação de imunidade relativa a templos, né, o que acontecia? Logo que a Constituição, né, começaram as discussões sobre imunidade de templos, passou-se a questionar, né, sobre a possibilidade legal de cobrança dos imóveis que eram propriedade de uma entidade religiosa, mas que estavam alugados para uma finalidade não religiosa. Tá? Assim, alguns municípios passaram a cobrar IPTU, por exemplo, de alguns imóveis da Igreja Católica. Né? Digamos, a Igreja Católica possuía um imóvel que estava agora alugado para uma escola evidentemente católica, né? E aí o município queria cobrar o IPTU. Tá? E aí o argumento utilizado foi de que a finalidade desse imóvel, embora tivesse ali fins educacionais, só que a renda revertida era dada para a igreja. Tá? Era dada para a igreja. Então não se podia aí cobrar o IPTU. Tá? Então a analogia em matéria tributária só pode ser utilizada em favor do contribuinte, tá? Em benefício do contribuinte. E aí os princípios gerais do direito tributário são aqueles princípios que a gente já viu, tá? Princípio da legalidade, princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da uniformidade das bases geográficas, tá? Todos esses princípios, tá? Vejam que princípios não são regras, mas princípios são normas que ajudam o intérprete a se orientar em um determinado caso para não cometer equívocos. Veja que, por exemplo, numa hipótese de um Estado instituir, né, determinada norma de ICMS para um determinado produto, por exemplo, o Estado de Goiás concede uma alíquota de 10% de ICMS, por exemplo, para gravadores de voz.
E aí, os demais estados cobram 17% de ICMS. Veja que, então, será mais lucrativo produzir gravadores de voz no estado de Goiás. Tá? Será mais interessante também comprar no estado de Goiás. O que vai acontecer com os demais estados? Né? Vão perder mercado nesse produto. Tá? Então, que princípio vai ser utilizado para decidir esse conflito? O princípio da uniformidade das bases geográficas em matéria tributária. Tá? Veja que vai ajudar a solucionar esse conflito nesse sentido. E vai dizer que, nesse caso aí também, seria uma afronta à isonomia tributária. Tá? Aí aqui, os princípios gerais do direito tributário, do direito público, perdão, são aqueles mesmos princípios que se tem em direito constitucional e em direito administrativo. Tá? Esses princípios podem ajudar aqui também em matéria tributária. Tá? Veja, por exemplo, que quando a Constituição fala lá no artigo 5º, tá? Que serão asseguradas condições de trabalho para as pessoas que estiverem condenadas judicialmente, né? E também para que as mulheres possam amamentar os seus filhos dentro de uma cadeia, ter os seus filhos e amamentar, né? Veja que aí essa norma do artigo 5º obriga o legislador a criar condições nesse sentido, condições para que isso aconteça. E como isso vai acontecer? Né? Como isso vai acontecer? Por meio de legislação nesse sentido. E aí é óbvio que para se conceder esses benefícios vai ser necessário que possa se dar alguma garantia, tá, às empresas que contratarem presidiários para prestar determinado serviço. Né? Então, por exemplo, uma empresa de construção civil que contratar um grupo de presidiários vai ter determinado benefício fiscal. Tá? Então, isso está utilizando um princípio de direito público, tá? De direito constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? E isso vai ajudar também em matéria tributária, tá? Tanto do direito constitucional quanto do direito administrativo. Olha só, no direito administrativo, não sei se vocês já viram isso com o Aloysio, tá? Mas as autarquias e fundações, tá, quando prestarem serviço público, gente, isso é importante, tá? Vocês estão brincando? Se eu perguntar na prova, vocês vão errar, com certeza. Tá? Quando lá em direito administrativo a gente vê que as fundações públicas, autarquias que prestem um serviço público, tá? Prestem um serviço público que não tenha finalidade econômica, tá? Gozarão de imunidade tributária. Vocês já viram isso? Já. Veja que então essa norma que se aplica ao direito administrativo também vai se aplicar ao direito tributário. E é por isso que vai fundamentar a imunidade recíproca, tá, das pessoas jurídicas de direito público prestarem serviço público. Tá? E aí a equidade. Tá? Equidade está relacionada à justiça. Tá? Então, a equidade vai proporcionar a adoção mais justa para determinado caso. Tá? Só que essa equidade não pode ser interpretada no sentido de dispensar o pagamento do tributo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro de entender, e a gente ainda vai ver isso mais à frente. Quando acontece, tá, calamidades, estados de calamidades em determinadas regiões do Brasil, como aconteceu, por exemplo, lá em Mariana, Minas Gerais, é possível que a autoridade municipal, tá, conceda, tá, suspensão temporária da exigibilidade do tributo. Tá? Isso, tá, é um critério de equidade. Por quê? Veja aí que o legislador municipal está observando o seguinte, né? Essas pessoas precisam reconstruir suas vidas, suas casas, tá? Precisam se recapitalizar novamente, então tributá-las nesse momento não nos parece a decisão mais certa e adequada. Isso vai fazer com que elas demorem ainda mais a se recuperar dessa tragédia, né? E aí fica até uma coisa meio sem sentido. A casa do cara lá está toda destruída, cheia de lama, e ele vai ter que pagar IPTU. Então, é possível que, casa, né? Sim, temporariamente, né, aplique esse critério de equidade, uma decisão mais justa. Veja que aí
ele não está dispensando de pagar o tributo. O cara vai voltar a pagar o tributo assim que a situação normalizar-se. Tá? Mas temporariamente, tá? A lei permite, né, que ele não seja alcançado, né, pelo tributo. Tá? E aí, a relação jurídica tributária, que é mais fácil de entender. Esse assunto a gente ainda vai continuar na próxima aula, tá? Não termina aqui. Bom, gente, a lei, né, como a gente viu, pelo princípio da reserva legal, é ela que cria tributos. Né? É a legislação que vai criar tributos. E, de um lado, a gente tem o Estado, né, e a sociedade, representada aqui por pessoas, sejam elas físicas ou pessoas jurídicas. Esse Estado, tá, é considerado que o sujeito ativo da obrigação tributária. Por que ele é um sujeito ativo? Porque é ele, por força de lei, né, que determina que pague-se o tributo, né, em determinado prazo, né, nas seguintes condições, tá? E também é ele que vai administrar as sanções para aqueles que não pagarem esse tributo. Tá? E aí, de outro lado, as pessoas, né, só resta pagar o tributo quando praticarem determinada situação prevista em lei que diga que nessa situação praticada paga-se o tributo. Tá? Então, com isso, tá, essa relação jurídica tributária, ela caminha apenas para uma situação: arrecadação de recursos via tributação. Tá? E aí é óbvio que, como a gente viu ainda lá na primeira aula, tá, o Estado utiliza isso com uma nomenclatura de direito financeiro chamada receitas originárias. Tá? Isso são receitas originárias. Tá? E aí, leia pra gente o artigo 113 do CTN, o que ele vai falar? 103? 13. A obrigação tributária é principal ou acessória. O que mais? Continue, por favor. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ok. Tá? Então veja, gente, o CTN, lá no artigo 113, ele fala da obrigação tributária. Tá? A obrigação tributária, embora esteja prevista em lei, ela só vai nascer para determinada pessoa, é claro, se ela praticar aquele fato gerador. Né? Se não praticar o fato gerador, ela ficar inerte, não há obrigação tributária. Tá? Então, essa obrigação tributária consiste, né? Cuidado, a obrigação tributária nem sempre vai consistir no pagamento de tributo. Tá? Se vocês verem nesses resumãos, revisados, a obrigação tributária consiste no pagamento de tributo. Está errado. Não é apenas isso. Tá? Isso está incompleto. Por quê? A obrigação tributária, tá, principal, essa sim consiste no recolhimento do tributo ou pagamento ou pagamento de multa. Tá? Veja que, se a lei diz que ao adquirir veículo automotor, tá, você vai pagar IPVA, tá? O que representa o pagamento desse IPVA relativo ao veículo? Né? O IPVA de 2017 relativo ao veículo que você possui em seu nome. Representa a obrigação principal, recolher ao Estado o pagamento do IPVA. E o que seria essa obrigação acessória? Tá? Digamos que você não pagou no tempo, tá, esse IPVA, você não pagou no tempo esse IPVA, e aí, é claro, vai incidir multa e juros, né, no atraso desse pagamento. Então, aí você vai pagar a obrigação principal, né, que consiste no recolhimento do tributo e sim na multa. Né? E aí, você vai ter que praticar também aqui uma obrigação acessória decorrente da lei. Né? O que a legislação vai dizer, e aí no caso a legislação estadual, né, para aqueles contribuintes que licenciam o seu veículo em atraso. Né? Ela vai determinar que eles se apresentem ao posto veicular para fazer a inspeção obrigatória do veículo. Veja, isso é uma obrigação acessória, tá? Isso não é obrigação principal.
Da mesma forma que, por exemplo, a Constituição garante a imunidade aos partidos políticos, tá? Garante imunidade às pessoas de direito privado que prestam serviço público, às instituições religiosas, só que ela traz uma obrigação acessória. Tá? Ela traz uma obrigação acessória para essas pessoas, que é o quê? Escriturar em livros contábeis toda a sua movimentação financeira. E aí é óbvio que se ela dispensa do pagamento da obrigação principal, mas aqui na obrigação acessória não se cumpre essa determinação, tá? Não se faz a contabilidade, o que vai acontecer? O fisco vai bater lá na Receita Federal, tá? Vai autuar essa instituição religiosa e ela vai ficar com o benefício da imunidade suspenso temporariamente até que ela se regularize a situação. Tá? Veja que, por exemplo, quando você paga o imposto de renda, tá? Você recolhe o carneiro e paga o carnê-leão, essa é a obrigação principal, pagar o tributo. Mas qual é a obrigação acessória que você tem? Prestar as informações, né? Enviar as informações do imposto de renda. Isso é uma obrigação acessória que você tem. Tá? Então não basta aí recolher todos os meses o imposto de renda e não prestar essa obrigação acessória. Porque o que vai acontecer? Se você não prestá-las, as informações que são acessórias, você fatalmente aí vai cair na malha fina. Né? Ou vão investigar a tua vida para saber se você declarou ou não declarou que era delito. E aí a obrigação tributária, mas o fato imponível. Tá? O que é o fato imponível? O fato imponível, ele vai se dividir em fato gerador, que é a hipótese de incidência, o aspecto legal, né? Tem a descrição na lei, a previsão no artigo, no parágrafo, de determinada situação que dá origem à obrigação de pagar tributo. Tá? E aí, o fato imponível é a própria prática, tá? A própria prática dessa previsão legal. Por isso que ele é um aspecto material, está relacionado à matéria. Né? Então, por exemplo, quando a Constituição fala, tá? Incide o imposto de importação sobre a entrada de produtos estrangeiros em território nacional. Isso, tá? É uma hipótese de incidência, um aspecto legal. Tá? Agora, no momento em que você traz mercadorias importadas que excedem a cota de isenção aduaneira, tá? Você praticou, tá? Fato imponível, aspecto material, que aí, por sua vez, vai dar origem ao pagamento da obrigação tributária. Né? Alguma pergunta sobre isso, gente? A gente ainda não encerrou esse assunto não, tá? Na próxima aula a gente vai continuar. Agora, gente, tá? São 8h30. Eu deixei lá na Xerox, tá? Uma atividade, tá? Que vocês poderão fazer em dupla, aqui em sala de aula, tá? Não adianta pegar e ir embora, porque eu vou fazer uma chamada. E aí, vocês podem postar apenas o vadimétrico, tá? O caderno de vocês. E aí, isso vai valer um ponto, tá? A prova de vocês. Tá? Então,